Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem um pouco diferente. Uma viagem para dentro dos nossos computadores, celulares, para aquele lugar onde a informação viaja numa velocidade que a gente mal consegue imaginar. Vamos juntos descobrir as superestradas invisíveis que fazem tudo isso funcionar. Já pararam para pensar nisso? Como é que o processador consegue falar com a memória bilhões de vezes por segundo? Cada clique, cada letra que aparece na tela, tudo isso é uma conversa frenética, ultra rápida entre o cérebro da máquina, a CPU e a memória. Mas como é que isso acontece de um jeito tão perfeito e instantâneo? E a resposta, olha só que legal, está em superestradas invisíveis. É isso mesmo. Só que, em vez de asfalto, elas são feitas de cobre, de silício. E as regras não são leis de trânsito, não, são as próprias leis da física. Bora mergulhar nisso? Então, vamos lá. Primeira parte da nossa jornada. As superestradas do computador. Vamos entender o que são essas tais superestradas. O nome técnico para isso é barramento. Imagina uma placa-mãe. Já viu aquelas linhas fininhas, brilhantes, que parecem um mapa de uma cidade futurista? Pois é, aquilo ali são as trilhas de cobre. São as pistas da nossa superestrada. E o barramento é exatamente isso. Esse sistema de vias compartilhadas que deixa a CPU, a memória, a placa de vídeo, todo mundo conversar usando a mesma estrada. É um design, nossa, incrivelmente eficiente. Mas o mais legal é que essa superestrada não é uma pista única, não. Ela tem faixas especializadas. Tem o barramento de dados, que é a pista principal por onde a informação vai e volta. Tem o barramento de endereços, que funciona como um GPS, sabe? Ele só vai numa direção e aponta o endereço exato para onde a informação tem que ir. E por fim, o barramento de controle, que é tipo guarda de trânsito, com os semáforos organizando a bagunça toda com sinais de pode ler, agora escreve, essas coisas. Ok, então já temos as pistas. Agora a gente precisa de regras de trânsito, né, para não ter batida. Esse trânsito digital é como se fosse uma dança, uma coreografia perfeita de sinais elétricos. Olha só que precisão! Para ler um dado da memória, o que acontece? Primeiro, a CPU meio que grita o endereço na pista de endereços. Depois, ela ativa o chip de memória certo, como se batesse na porta da casa certa, sabe? Aí ela liga o sinal de leitura e só então a memória coloca o dado na pista principal para a CPU poder pegar. E o mais maluco, tudo isso acontece em bilionésimos de segundo. É absurdo. E para escrever na memória, é bem parecido, mas a ordem das coisas muda um pouco. Nesse caso, a CPU já coloca o endereço e o dado que vai ser escrito nas pistas, tudo de uma vez. Aí sim ela bate na porta do chip certo e ativa o sinal de escrever. Pronto, a memória pega aquele dado e guarda no lugar certo. É outra coreografia, mas tão rápida quanto a primeira. Beleza? Tudo parece perfeito, né? Então, por que a gente não pode só aumentar a velocidade para sempre? Se é tudo eletrônico, qual o problema? A resposta é que as nossas superestradas digitais dão de cara com umas muralhas. E não são muralhas quaisquer, são barreiras impostas pela própria física. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se um processador de 4 GHz já é rápido, por que não fazer um de 400 GHz? O que impede a gente de simplesmente girar esse botão de velocidade no máximo e pronto? Bem, a primeira muralha é o calor. É a famosa parede térmica. A física é bem clara nisso. A energia que um chip gasta, que vira calor, é proporcional à velocidade dele. Ou seja, quanto mais rápido ele trabalha, mais quente ele fica. E não tem mágica. Chega uma hora que o calor é tanto, mais tanto, que aquelas trilhas minúsculas de silício simplesmente derretem. E se o calor não fosse o bastante, tem uma segunda barreira que é ainda mais fundamental: a velocidade da luz. Nada, absolutamente nada, pode ir mais rápido que a luz. E o que acontece? Conforme a gente aumenta a velocidade, o tempo de cada tic-tac do processador diminui muito. A 4 GHz, por exemplo, um sinal elétrico só consegue andar uns 5 centímetros antes do próximo tic acontecer. O chip acaba ficando grande demais para a própria velocidade dele. É incrível pensar nisso. E a consequência direta disso é um problema chatinho chamado clock skew. Imagina que o sinal de clock é o maestro de uma orquestra. Se o chip é muito grande, a batuta do maestro chega atrasada para os músicos que estão lá no fundo. Aí, uma parte do processador já está tocando a próxima nota enquanto a outra ainda está na anterior. Vira uma bagunça, o sistema todo fica fora de sincronia e para de funcionar. E como se não bastasse o calor e a velocidade da luz, quando a gente encolhe os componentes para um nível microscópico, na escala de nanômetros, a gente entra num mundo completamente novo e bem esquisito, o mundo da física quântica. Aqui a coisa fica doida. Na escala em que se constrói um transistor hoje em dia, que tem a largura de poucos átomos, as regras do mundo que a gente conhece, a física clássica, simplesmente não funcionam mais.
O elétron, que a gente aprende que é uma bolinha, começa a se comportar como uma onda, uma nuvem de probabilidade. Não dá mais para dizer onde ele está, só dá para dizer onde ele provavelmente está. E aí que aparece um fenômeno chamado tunelamento quântico. A barreira que deveria parar o elétron, o isolante, fica tão, mas tão fina que a tal nuvem de probabilidade do elétron simplesmente atravessa, ela vaza para outro lado. Isso cria o que a gente chama de corrente de fuga. É um vazamento de energia constante. O resultado? O transistor gasta energia e gera calor, mesmo quando está desligado. Tá, mas e aí? Como a engenharia resolveu essa fuga dos elétrons? A solução foi genial: abandonar o design plano. A saída foi criar transistores em 3D. Primeiro veio o FinFET, onde o canal por onde os elétrons passam fica de pé, tipo uma barbatana de tubarão. E mais recentemente, o Gate-All-Around. A ideia é que, em vez de ter um portão de controle só por cima, agora esse portão abraça o canal por 3 ou até 4 lados. É como segurar uma mangueira com a mão inteira, com muito mais firmeza, para não deixar a água vazar. O controle sobre os elétrons é total. Então, resumindo, demos de cara com muralhas de calor, da velocidade da luz e da física quântica. E a solução para continuar evoluindo foi algo que ninguém esperava. Foi totalmente contraintuitiva. Em vez de colocar mais pistas na nossa superestrada, a engenharia descobriu um jeito de ir muito mais rápido usando menos pistas. Essa linha do tempo aqui mostra tudo, olha só. Lá nos anos 80 e 90, os barramentos eram paralelos, ou seja, tinha um monte de pistas, uma do lado da outra. A velocidade foi aumentando, mas chegou num limite. Aí, a partir de 2004, com o PCI Express, tudo mudou. A indústria passou para o padrão serial, com pouquíssimas pistas. E o resultado? A velocidade, pum, explodiu. A gente está falando de dezenas de gigabytes por segundo hoje em dia. E aí fica o grande paradoxo, né? Como é que pode um sistema com uma ou duas pistas ser milhares de vezes mais rápido que um sistema que tinha 32, 64 pistas funcionando ao mesmo tempo? A resposta está em como essa nova abordagem conseguiu driblar aquelas muralhas da física que a gente viu. A mágica do barramento serial está toda aqui. Primeiro, ele acaba com o problema do clock skew. Simples assim. Como só passa um bit de cada vez, não tem como um bit chegar atrasado em relação ao outro. Segundo, ele usa uma técnica espetacular chamada sinalização diferencial. Basicamente, ele manda o sinal em um fio e o sinal invertido em outro. Qualquer ruído de fora que atrapalhe um, atrapalha o outro do mesmo jeito. E no final, o ruído se cancela. Genial! E para fechar, ele nem precisa daquele maestro, o clock externo. O ritmo, o clock, já vem embutido nos próprios dados. Isso garante uma sincronia perfeita e permite atingir velocidades absurdas. E foi assim que as nossas superestradas invisíveis evoluíram. A engenharia, com uma criatividade que é de tirar o chapéu, deu um jeito de contornar os limites da física, tanto da clássica quanto da quântica. A gente saiu de estradas largas e lentas para vias expressas super rápidas, de pista única, resolvendo problemas de calor, de sincronia e até de elétrons fujões. E isso tudo nos deixa com aquela pergunta para o futuro. Se a gente já derrubou as muralhas térmicas, quânticas e de sincronia, qual vai ser a próxima grande barreira na nossa busca por mais e mais velocidade? E mais importante, como é que a gente vai derrubar essa também?